Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. O Brasil tem alguns dos casos de dano ambiental mais famosos do mundo. Aqui em Minas, a gente tem, por exemplo, os dois casos de envolvendo mineradoras, uma em Brumadinho, outra em Mariana. E em ambos casos, e assim como outros casos de graves danos ambientais no Brasil, dificilmente as empresas são responsabilizadas e menos ainda as ações penais referentes a crimes ambientais são aplicadas. A justiça brasileira ela é muito boa para aplicar multas e mesmo a legislação ambiental quando se trata de pessoas comuns que cometem crimes de menor potencial ofensivo, mas nos casos de grandes danos ao meio ambiente, como foi o caso de Mariana e de Brumadinho, por exemplo, os casos de Mariana e Brumadinho, a justiça permanece aí deitada em berço esplêndido. Na maior parte dos casos, não há soluções minimamente adequadas para os graves danos. Mas aí, hoje eu quero falar de algo que dá um pouco mais de esperança com relação às punições por violação, né, ao meio ambiente. Eu quero falar de um caso que foi julgado essa semana, acabou agora o julgamento dele no STF, no plenário virtual, e esse caso, o STF então vai dizer que as ações ações e execuções referentes a dano ambiental são imprescritíveis. É sobre esse caso que eu quero falar. Birosca News tem toda semana falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, que é disponível em várias plataformas, inclusive o Spotify. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Toda semana, como eu disse, pelo menos um novo conteúdo. Nesse caso, se trata do agravo em recurso especial 1.352.872, o STF, numa decisão unânime, fixou uma tese, ou seja, pegou um caso que vai gerar um precedente obrigatório para todos os tribunais do país, e nesse sentido a decisão, para além de ser uma decisão muito boa por o caso que aconteceu, ela também é muito boa para outros casos de danos ambientais. O STF, então, condenou a empresa Jari Celulose a ter que cumprir a execução, ter que cumprir a sentença que a condenou a pagar uma indenização por violação ao meio ambiente. A empresa, essa empresa Celulose, ela foi condenada, a sentença transitou em julgado, finalizou o processo, só que a União ela demorou alguns anos para iniciar a fase de cumprimento dessa sentença, o cumprimento forçado dessa sentença, já que não foi cumprido pela própria empresa Celulose por sua própria vontade. A empresa, por sua vez, alegava que, como já haviam passado vários anos, ela não poderia mais ser executada, a sentença não poderia mais ser cumprida, porque teria havido o que a gente chama em direito de prescrição. Nesse caso, prescrição intercorrente, ou mais especificamente, prescrição da pretensão executiva, e que faria com que, apesar dela ter sido condenada, ela não teria que pagar, a União não poderia cobrar a indenização que ela está obrigada, por sentença, a pagar. Num processo que, imagino, a empresa tenha usado de todos os meios e recursos possíveis, esse processo deve ter demorado anos para transitar em julgado, e aí, então, quando finalmente ela vai ser cobrada, ela simplesmente não quer pagar e alega, então, que não quer pagar. O STF ele vai chamar a atenção, e aí esse ponto é muito bom dessa decisão, no sentido de que o dever de proteger o meio ambiente, nos termos da Constituição, ele é um dever para a preservação do meio ambiente, não só para gerações presentes, mas também para gerações futuras. Que esse dano, ou que esse bem, na verdade, ele é um bem de natureza difusa,
e de interesse coletivo, sendo a obrigação de sua preservação não só dos entes públicos, mas também dos entes privados. Logo, não pode haver prescrição, não pode haver prazo para a punição de pessoas físicas ou jurídicas que violarem o meio ambiente, seja para restaurar o meio ambiente ao que ele era antes da violação, que no caso do direito ambiental normalmente não é possível, seja para pagar alguma forma de indenização que possa recompor um outro sistema, um outro bioma, enfim. E aí, nesse sentido, o STF vai aplicar a súmula 150, que diz que o prazo para execução prescreve no mesmo prazo da ação, e aí a conclusão é: se não prescreve, se não existe prazo para que aquele que violou o meio ambiente seja responsabilizado judicialmente, também não deve haver prazo para que haja execução dessa mesma condenação. Nesse sentido, o STF fixou nesse recurso extraordinário, nesse agravo em recurso extraordinário, a tese número 1194 de repercussão geral, segundo a qual é imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos. E é isso. Felizmente, o STF toma uma decisão a favor da Constituição, a favor da preservação do meio ambiente e contra aí espertezas de quem quer utilizar, já que condenado, já que não há mais nada ao não ser negar, não tem como mais negar o dano que cometeu, quer usar artifícios processuais para não pagar, para não cumprir aquilo que foi determinado depois de um longo processo. É isso. Eu vou ficando por aqui. Felizmente, essa decisão, então, agora gera um precedente obrigatório para todos os tribunais no país, para todos os processos presentes e futuros envolvendo dano ambiental. Então, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.